Segundo uma pesquisa da Unesco, 1/4 dos jovens entre 15 e 19 anos não gostaria de ter um colega homossexual. Além disso, 20% deles ainda consideram a homossexualidade uma doença. Esses dados são de 2004, mais de uma década atrás, mas essa realidade ainda pode demorar a evoluir. No ano passado, a Câmara Municipal de Blumenau aprovou 26 emendas para o Plano Municipal de Educação, excluindo totalmente a educação de gênero nas escolas do município. E isso ocorreu também em várias outras cidades. O Brasil, um país tão amigável e caloroso, é o país que mais mata transexuais e homossexuais no mundo, segundo o relatório de 2013 feito pelo Grupo Gay da Bahia. Além disso, estamos em 7º lugar no ranking de feminicídio. A cada 90 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil, graças ao machismo naturalizado em nossa sociedade. Olá, o Tá Rolando de hoje te apresenta o Te Orienta, um site produzido pelos alunos da 4ª fase do curso de jornalismo da FURB. Os conteúdos que você ouviu agora foram elaborados para o site, que nós vamos juntos conhecer um pouco melhor. O Tá Rolando tá no ar. Algumas das autoras do Te Orienta contam que a intenção com o site foi trabalhar um tema sobre o qual as pessoas não tivessem muita informação e assim contribuir de maneira positiva para o esclarecimento de questões delicadas e muitas vezes consideradas tabus. Como foi essa escolha do tema? Então, a gente resolveu falar de algum assunto que não fosse discutido aqui em Blumenau, principalmente pela imprensa, né? E de todos que a gente discutiu, a gente percebeu que esse era o que mais faltava. Principalmente porque a gente acredita que essa falta de informação em cima desse tema é o que causa muito preconceito aqui nessa cidade bastante conservadora, então a gente achou legal trazer isso de uma forma informativa para as pessoas assim terem mais informação, mais conhecimento sobre esse tema. E ele foi bem dialogado com a turma? Como foi o processo de construção da temática também com o grupo que elaborou o site? Foi uma sugestão que surgiu e aí se o resto da turma catasse, gostasse, a gente ia permanecer e a gente foi caminhando nesse sentido e a partir daí acabou surgindo a pesquisa, né? Assim, a gente tinha uma concepção de que queríamos trabalhar com um tema único e de uma forma mais aprofundada. Qual era o tema? Primeiro a gente discutiu em sala, né? Surgiram alguns e em seguida a gente fez uma pesquisa com cálculo amostral, entrevistamos aí quase 400 pessoas para comprovar se elas realmente teriam interesse nesse tipo de conteúdo e se tivesse interesse, de qual forma? Seria por vídeo, por texto, né? E também se elas tinham informação suficiente ou não a ponto que viabilizasse a construção do site. E aí pelos resultados a gente ficou comprovado que seria necessário um site como esse e também como trabalhar com ele, com quais linguagens, com quais assuntos, isso aí a gente teve pela pesquisa. A pesquisa entrevistou mais de 400 pessoas e o resultado comprovou. Mais de 60% disseram ter interesse em consumir conteúdos jornalísticos sobre o universo LGBT. Todo o processo de construção do site foi realizado pelas estudantes, desde a definição dos assuntos até a edição do material. Uma experiência que elas consideram valiosa. E como foi construir essa narrativa multimídia? Foi um desafio? Foi um desafio, porque você precisa trabalhar com todos os meios, com todos os tipos de linguagem, mas de uma forma que eles também se conversem, que não fiquem narrativas isoladas, né? Então é um desafio, porque aí o aluno precisa escrever o texto, ele precisa produzir o vídeo, ele precisa editar o vídeo, ele precisa fazer a foto, ele precisa editar a foto, então ele precisa dominar todas as ferramentas. E é um desafio, a gente está falando de alunos que estavam recém na 4ª fase, né? Então assim, experimentar formas de linguagens, ferramentas diferentes, programas diferentes de edição para construir uma narrativa que seja mais próxima do digital, foi um desafio constante do início até o final do processo. Porque aí todos aqueles problemas que a gente tem inerentes ao jornalismo, quando a gente faz uma TV ou um rádio, isso fica otimizado no digital, né? Então é a edição que deu aquele problema, é o entrevistado que não marcou, de uma forma mais aumentada, porque a gente está falando de todas as mídias, né? Mas a turma conseguiu lidar com essas dificuldades de uma forma que isso otimizasse o aprendizado deles e não interferisse de uma forma negativa no produto final. E para vocês, como foi essa experiência? Então, interessante falar que teve alunos que se deram melhor com fotografia, outros com texto, e um foi ajudando o outro, né? Então, nunca foi um trabalho isolado, foi bem em conjunto mesmo, é o que mais enriqueceu o nosso trabalho. A turma trabalhou bem unida e bem interessada, né? O tema envolveu, bem envolvida pelo tema, Luísa, foi isso? Exatamente. Como a Ana falou, cada um foi se aproximando da área onde tinha mais interesse e cada um foi ajudando o outro. Primeiramente, nós tínhamos os grupos foram divididos por temas.
mas durante o processo teve uma interação entre os grupos, então sempre a turma inteira junto, e legal que todo mundo fez a sua parte, sabe? Não teve ninguém que ficou sem fazer nada ou um que fez tudo. Foi um trabalho muito bom mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar que cada dia mais cresce o número de pessoas gays no mundo. Ou até mesmo que essa coisa de ser homossexual, até mesmo transgênero, é uma modinha do momento. Mas analisando documentos históricos, artigos e livros, a gente percebe que, além de ser um mito, essa história está muito mal contada. Na pesquisa para a elaboração do Te Orienta, o grupo descobriu que já na Grécia as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo era difundida e socialmente aceita. Até mesmo Platão explorou e relatou vários aspectos da homossexualidade. Eu já tinha conhecimento da questão da homossexualidade na Grécia, então fui pesquisar em livros e documentos históricos para ver essa questão em outros lugares do mundo e também em outros períodos históricos. E assim, os dados foram bastante surpreendentes, assim, onde 12 Césares de Roma, dos 12, apenas um era heterossexual. Da dinastia Han, o sociólogo chinês afirma que todos os imperadores chineses eram ou homossexuais ou bissexuais. Então é uma informação que não nos chega, ou que a gente não trabalha, não considera muito no nosso dia a dia. Essa foi a descoberta. Exatamente. Até algumas pessoas dizem erroneamente que ser LGBT é uma coisa do momento, que é hoje, na sociedade de hoje, que as pessoas estão se tornando gays, estão às vezes escolhendo ser gays. Na verdade não, a gente vê que na história, né, já existe desde que o mundo é mundo. Falar de gênero nas escolas não é só necessário para acabar com a homofobia, mas também com o machismo. Segundo a pesquisa Menina Pode Tudo, 91% das meninas já sofreram agressões verbais na rua, enquanto 41% já sofreram agressões físicas. A importância da discussão de gênero nas escolas foi outro assunto abordado pelo grupo no Te Orienta. Eles entenderam que discutir este assunto vai além de educar os estudantes. Ele também é importante para incluí-los. O site reúne opiniões sobre esse tema. Quando a gente fala em educação de escola, a gente tem a maioria das pessoas tem a visão do ensino, né, de conteúdos fragmentados, de conteúdos, né, que a criança vai receber. E educação é muito mais do que isso. A educação parte de formar seres humanos. Então, a gente gosta muito de dizer que a gente pratica educação compartilhada. Então, a gente educa, a gente ensina da mesma proporção que os pais educam e os pais ensinam. As crianças já nascem com uma sexualidade. Isso não sou eu que disse, né? Tem uma série de pesquisas relacionadas a esse assunto. Então, sim, a gente trabalha, né? De que forma? Primeiro, levando em consideração as habilidades cognitivas que a criança já tem. Eu não vou ter uma conversa sobre identidade, sobre gênero com uma criança de 3 anos, porque isso para ela ainda está muito abstrato. Mas uma criança de 6, de 7 anos, ela já tem a capacidade de compreender, de assimilar, né? Então eu acho importante sim trazer essa discussão para dentro de sala de aula. Nós hoje temos professores, temos pais, temos tios, temos, né, pessoas que pertencem a essa comunidade escolar que tem uma sexualidade diferente dos padrões convencionais, né? E que a gente precisa, antes de debater qualquer coisa, ensinar as crianças que elas precisam respeitar. A gente não faz nenhum tipo de apologia à homossexualidade, né? A gente não vai aqui, como a gente já recebeu várias críticas, é aí que vocês colocam saia nos meninos? Não, nós não colocamos saia nos meninos, mas nós respeitamos o direito que o menino que quiser usar saia vai ter, né? Então é diferente. A questão, a vertente, como a gente estava comentando, falta informação, falta posicionamento e falta percepção das pessoas nesse ponto. Debater isso com as crianças e entre os professores também, para trazer essa discussão para o ambiente escolar, que é o ambiente onde a gente forma um ser humano mesmo, né? Então, já criar desde cedo essa ideia de tolerância nas crianças. E vocês acham que o site vai contribuir para fomentar essa discussão da questão de gênero e também da questão de gênero nas escolas? Eu acredito e espero muito assim que isso chegue. Eu já vi muita gente falando, nossa, que legal, talvez levar esse material para as escolas, né? Visitar as escolas mostrando, já veio gente dizendo, por que vocês não levam, né, aqui em Blumenau e para algumas escolas para conhecer, porque realmente, como a Ana falou,
falou, é material que é didático, a gente procurou usar essa linguagem simples para todo mundo poder entender, porque não se trata só de informar o público que não tem informação, mas já informar as crianças que não chegaram ali ainda, mas já têm a noção para conseguir entender um pouco desse assunto e dessa forma levar isso para as escolas. E só um parênteses, eu acho assim que o mais importante é estimular a informação, né? Então assim que as pessoas parem, pensem e falem assim, por que eu preciso falar desse tema? Por que eu preciso discutir esse tema? Por que eu falo de LGBT? Então levar a informação para que elas, né, nas suas esferas, o pai na sua casa, o professor na escola, né, cada um na sua competência, consiga levar esse tema para uma discussão, porque a princípio parece longe pra gente, falar de LGBT, mas se eu sou parada numa blitz, eu com esse físico de Clarissa e tenho uma identidade João, até eu provar que eu realmente sou João. Então assim, tem conflitos no dia a dia que às vezes a gente não imagina que impacta na vida de uma pessoa, né? Então por isso que é importante falar do tema. Então levar a informação para que a partir da informação cada um na sua especialidade trabalhe, né, com aquilo que lhe é competente para construir a longo prazo uma sociedade melhor, aí eu acho que é um dos principais objetivos e contribuições que a gente espera com o Te Orienta. Na pesquisa da Unesco, alguns professores responderam que não gostariam de ter alunos homossexuais. Outros responderam que não têm preconceito, mas que preferem eles longe. O site utiliza uma linguagem simples e acessível e também bastante didática. A apresentação dos termos que envolvem não somente a comunidade LGBT, mas toda a sociedade, também estão no Te Orienta. Psicologia vê assim, com a orientação você não tem escolha nenhuma sobre isso. Acredito que a identidade de gênero, como você se percebe, apesar de ter linhas que falam que é socialmente construído, acho que isso é em parte. Acho que tem outras questões genéticas e biológicas que interferem na tua identidade de gênero. Mas a gente tem que separar orientação de comportamento. Comportamento sexual, homossexual, todo mundo pode ter, sendo hétero, sendo homo, sendo bi. Por isso que eu acho que às vezes essas classificações não fazem muita diferença. Porque quem te garante que com 50 anos, por alguma razão, você não tem interesse em experimentar? Agora, aí tu pode me perguntar, mas isso quer dizer então que a pessoa pode virar homossexual? Não, isso sempre teve ali. Teve outros gatilhos que levaram a pessoa a começar a perceber outras coisas que ela não percebia antes. E aí acho que entra a parte do ambiente, quando eles falam, é ambiental. Alguma coisa no ambiente tem que te despertar aquilo. Às vezes você não tem oportunidade de se perceber dentro da sua sexualidade, ou perceber aquilo que você gosta. Ou muito tempo depois você vai ter a chance de poder aceitar que você estava reparando numa outra pessoa de um outro jeito. Então, é muito complexo. E eu sempre vou achar engraçado porque a gente dá tanto valor para a vida sexual dos outros, né? Para apresentar o Te Orienta à comunidade, os alunos organizaram um lançamento oficial para o site, que o Tá Rolando acompanhou. Eles conseguiram fazer um trabalho que não cai num sensacionalismo barato ou numa linguagem fácil do jovem, mas que não diz muita coisa, e nem cair na militância de querer fazer uma campanha, né, que não é o caso do jornalismo. Conseguiram um equilíbrio, dar um trabalho muito valoroso, tecnicamente, né, bem orientado aí pelos professores, e eu acredito que é só um exemplo de muitos trabalhos de qualidade que a gente tem pela frente no curso de jornalismo. A professora Clarissa Josgrilberg Pereira explica que o site já caminha para ser um projeto permanente das disciplinas que relacionam o jornalismo e o mundo digital. Cada turma que passar por estas disciplinas trabalhará um conteúdo especial e temático. Inclusive, a gente já está com um questionário online lá no Te Orienta para que as pessoas sugiram qual vai ser o próximo tema para trabalhar. Então, ele vai ser um projeto permanente da disciplina de plataformas multimídias, que é uma disciplina que eu leciono, e aí a cada ano teremos um Te Orienta diferente. O primeiro e esse projeto surge com essa turma, o nome, a marca, tudo com eles. Mas como ele teve um crescimento tão grande, ele vai virar um projeto perene, ele vai virar um projeto permanente. Então, assim, qual vai ser o próximo Te Orienta? A gente vai fazer uma nova pesquisa e vamos trabalhando temáticas sociais e de uma forma mais aprofundada. Então, o próximo pode ser violência contra a mulher, ou direitos trabalhistas, tem um leque aí de opções.
E esse foi o Tá Rolando de hoje. A gente te convida a acessar o www.teorienta.com e a entrar em contato também com a gente nas redes sociais do Tá Rolando e do Te Orienta. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau.